Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Arsenal, que venceu o PSV por 4-0. Uma grande atuação da equipe de Mikel Arteta, voltando à Champions League. E assim, há de se elogiar como o ataque do Arsenal jogou bem hoje, né? Trossard com gol, uma assistência, Bukayo Saka marcando gol, né? E é a estreia desse time da Champions, basicamente, né? Alguns já devem ter jogado Champions League para outras equipes. O Havertz fez isso pelo Chelsea, eu acho que o Odegaard já deve ter feito isso pelo Real Madrid, mas a maioria ali está estreando na Champions e é uma boa estreia, né? Já que esse tipo de jogo pode acabar sendo de bastante pressão para uma equipe que, por exemplo, há 7 anos não visitava esse palco, mas volta muito bem em casa contra um PSV que obviamente está enfraquecido, né? Perdeu o Noni Madueke e Cody Gakpo na janela de janeiro do ano passado, entre outros jogadores nessa última janela. E o quarteto ofensivo não é lá grande coisa, né? Johan Bakayoko não é um jogador ruim, tem até talento, né? E no Alan, que são os pontas, Ismael Saibari é o meio atacante e o Luuk de Jong, ex-Barcelona, acho que o pessoal deve se lembrar dele, né? Cara dos gols decisivos, né? Sempre nos últimos minutos participando, ele é o centroavante, né? Então, assim, não é o mesmo time de antes, né? O Madueke, o Gakpo davam uma qualidade muito maior esse ataque. Não à toa o PSV no segundo turno do holandês, nessa última temporada, não foi lá aquelas coisas e não conseguiu acompanhar o ritmo do Feyenoord, por exemplo, que voou na Eredivisie, né? Então, assim, trocaram de técnico, né? Era o Ruud van Nistelrooy e agora é o Peter Bosz, que, se não me engano, estava treinando o Lyon, né? Que trabalho horroroso que ele fez por lá também. Então, assim, eu acho que é um PSV ainda se reconstruindo e o Arsenal pegou um ótimo grupo para esse retorno à Champions League, né? Porque enfrenta o Sevilla que, por mais que seja o atual campeão da Europa League, não tá lá com aquelas coisas de elenco, e o trabalho do Mendilibar já não é a mesma coisa. E o Lens, que apesar de ter sido vice-campeão francês, perdeu 2 dos seus jogadores mais importantes, né? O Openda foi para o RB Leipzig e o Seko Fofana foi para o Al Nassr, né? Para o bonde lá do Cristiano Ronaldo. E assim, esse time que ficou 1 ponto do campeonato francês na última temporada, agora tá brigando contra o rebaixamento, acho que até o lanterna do campeonato francês, por incrível que pareça, né? Então, assim, o sorteio veio calhar para que o Arsenal, obviamente, já estreasse com mais conforto, né? Vamos ver como vão desempenhar. Eu acho que o Arteta não teve experiências tão agradáveis nos mata-matas nos últimos anos, né? Na Europa League nos últimos anos, poderia ter feito mais em alguns momentos. Eu acho que, assim, a eliminação para o Sporting na Europa League, para mim, foi feia. Eu acho que o Arsenal subestimou a competição, achou que dava para ganhar com o time B, e eu me lembro das desculpas, falando, não, porque ele tá focando na Premier League. Acabou sem um, sem outro, né? E não se joga fora uma competição continental, ainda mais um time que não tem títulos continentais ainda em sua história, né? Mas assim, eu acho que o mercado do Arsenal preenche algumas lacunas. Eu não sou um grande fã do Kai Havertz, todo mundo sabe disso, mas hoje fez uma atuação boa, jogando mais como um meia de ligação, não foi tanto um meia ofensivo, não foi tanto um volante, jogou mais como um 8, que assim, é uma função nova para ele. No Chelsea foi muito pouco utilizado dessa maneira, mas você tem que deixar o Odegaard mais próximo do gol e você deixa o Declan Rice dando mais apoio para a defesa, né? E assim, Ben White como lateral é um alento para a torcida, não porque ele seja o melhor lateral da equipe, até porque ele é zagueiro, né? Mas consegue jogar bem nessa função, quebra o galho. Na ausência do Timber, né? Ele tem que ser o titular por ali. E eu acho que a ideia de colocar o Partey na lateral é péssima. E com a lesão dele, acaba que o Arteta não fica com muitas opções e coloca o Ben White. E Saliba, Gabriel Magalhães são ótimos zagueiros para fazer a dupla titular. Foi assim na última temporada, não vejo por que mudar isso. E o Zinchenko na lateral certamente ajuda bastante o Arsenal. Acho que é um elenco bem equilibrado, tem um 11 inicial interessante. Achei curioso o Arteta optar pelo David Raya como titular hoje como goleiro, mas é aquela história, o técnico tem que fazer seus testes, né? Eu achei que o Ramsdale iria ser o titular pela confiança, mas o Raya acabou sendo escolhido, foi contratado por um motivo, o Arteta deve dar seu espaço nas Copas, possivelmente, né? Mas acho que o destaque, para mim, da atuação de hoje vai pro Trossard, né? Porque, apesar do Odegaard ter sido brilhante, né? O Trossard tá jogando muito bem, ele é versátil, né? Joga de ponta, joga de centroavante. Foi uma contratação bem interessante do Arsenal, porque preenche muitas lacunas e tem sido extremamente produtivo com muitos gols e assistências. Então, um parabéns aí pro scouting do Arsenal, Trossard, já que não deu para contratar alguns dos principais alvos, acho que o Trossard foi uma boa escolha. Vale lembrar que ele era a segunda opção pro Mikhailo Mudryk, né? Hoje parece que o negócio é de ouro, né? O Mudryk realmente tá decepcionando no Chelsea, tem culpa dele, tem culpa do Chelsea, né? É uma culpa de tudo um pouco, né? Mas talvez no Arsenal ele jogasse melhor, mas o Trossard, diferente do Mudryk, não é um cara que você tem que lapidar, ele já é um jogador pronto e isso ajuda bastante. Às vezes o que o clube precisa para dar uns passos para frente é um cara pronto para produzir.
não é tão jovem, já tem a experiência necessária e já é maduro o suficiente para desempenhar bem todas as competições e exercer as funções que o técnico pede. Então, um início promissor para o Arsenal. Óbvio que esses não são os oponentes que são os testes reais. O Arsenal não pegou um Bayern, não pegou um Real, um Barcelona, né? Eu tô colocando o Barcelona bem alto, né? Porque eu gostei bastante do elenco titular deles, né? Mas, assim, não é o City, não é esses times ainda, né? Mas acho que os sinais são positivos. Vamos ver se o time consegue manter um bom nível de produtividade na temporada. Não pode fazer igual na última temporada, onde começou super bem e broxou no final. Então, vamos ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.